quererem trazer o ministério levítico para dentro da casa de Deus. Há cantores que são chamados de levitas. Eu acredito que não há nenhuma maldade em chamar as pessoas de levita, aqueles que cantam. Mas será que vocês sabem o que foi o ministério levítico? O que eles fizeram, quem foram, quais eram as funções? Será que existe levitas hoje? Só um ponto histórico para a gente se situar melhor nessa questão de levita. Quem foram os levitas das escrituras? Os levitas eram os israelitas da tribo de Levi. Lembrando que eles eram responsáveis, escolhidos por Deus, para cuidar do templo e guiar o povo para a adoração a Deus. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão. Ou seja, lembrando que os 3 levitas mais conhecidos da tribo de Levi era o terceiro filho de Lia com Jacó. Ela está lembrada disso, né, Levi? E Levi, toda a linhagem de Levi passou a ser chamada de os levitas. Só que Deus separou dentro da linhagem de Levi, justamente um povo para cuidar do templo, da manutenção do templo, da adoração, da composição, de tocar instrumentos. Mas nem sempre os levitas foram destinados a Deus por isso. Houve uma ruptura. Mas o ponto histórico aqui é isso. O povo de Israel tinha 12 tribos, que eram os descendentes dos filhos de Jacó. Os levitas eram descendentes de Levi, terceiro filho de Jacó com Lia. Levi foi um homem violento. Vale salientar. Levi não era peça boa. Mas a Bíblia continua sobre isso. Porém, os seus descendentes se tornaram uma grande tribo. Antes de chegarem à terra prometida, olha que coisa interessante. Os israelitas ficaram 40 anos no deserto. Certa vez, durante esse tempo, os israelitas se rebelaram contra Deus. O que eles fizeram? Quando eles se rebelaram contra Deus, mas a tribo de Levi, especificamente a tribo de Levi, se manteve fiel, lutou contra a idolatria. Essa história está em Números capítulo 8. Por isso, Deus escolheu os levitas para trabalhar no serviço do templo. Ou seja, os levitas foram escolhidos por causa da santidade que eles tiveram. Eles disseram não à idolatria, a história está em Números capítulo 8. Os 3 levitas mais conhecidos nossos é Moisés, Arão e Miriam, os levitas separados por Deus. E qual era a função dos levitas? Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. Os descendentes de Arão eram os sacerdotes, que eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo para oferecer sacrifício a Deus. Está em Levítico capítulo 1, a partir do versículo 10. Eles também abençoavam o povo, carregavam a arca da aliança, recebiam como porção do sacrifício para o seu sustento, ou seja, eles não podiam ter terras, lembrando que das 12 tribos de Israel, as porções que foram divididas de Canaã, não chegou para os levitas, eles podiam morar nas 11 tribos, mas todas as 11 tinham que ser perto do templo, justamente para a manutenção do templo. Eu destaquei aqui alguns trabalhos deles. Eles eram porteiros, eles eram guardas, eles eram administradores financeiros, eles eram músicos, líderes de louvor, professores que ensinavam a lei de Deus. Aí o que acontece hoje? A pessoa canta e já é chamada de levita. O cara nunca foi um administrador. É engraçado, só lembra dos levitas porque eram responsáveis pelo louvor. Mas não é o que. Eles não eram só isso, querido. Você sabe quem, se nós quiser usar essa expressão literalmente, é o faxineiro, é o limpador da igreja, é um levita. O tesoureiro da igreja é um levita. Mas só que não existe mais o ministério levítico, porque o propósito dele é cuidar do templo. E não existe mais templo, viu, pessoal? Não existe mais templo sagrado, terra sagrada, lugar sagrado, que era justamente o ofício dos levitas, era manter o templo sagrado de Deus. Infelizmente, reduziram o ministério de levita só para quem canta. Se você cantar, você tem um ministério de levita. Não, meu filho, se você carregar banco, se você limpa o banheiro da igreja, esses sim eram os levitas completos, não só aqueles que cantam. Então, para concluir essa questão do ministério levítico, hoje, atualmente, entre os judeus, ainda existem os descendentes de Levi. Entre os judeus. Se você se considera um judeu, talvez você seja aí um levita. Mas vamos lá. Mas os levitas já não podem realizar tantas funções descritas no Antigo Testamento.
Os levitas de hoje, estou falando dos levitas descendentes de Levi, que ainda existem em Israel e espalhado pelo mundo também. Porque o templo foi destruído. Não há mais necessidade de levitas do Antigo Testamento, porque a função dele dizia respeito ao tabernáculo e logo depois à construção do templo. Agora, aplicando o ministério levítico a nós, que somos igreja de Deus. Pastor, como é que eu posso identificar o levita hoje, né? Eu estou usando essa terminologia, mesmo sabendo que é errado usá-la. Todos devem cuidar da igreja do Senhor e viver em consagração a Deus, refletindo sua glória no mundo à sua volta. Ou seja, todos nós, todo cristão tem as mesmas responsabilidades que os levitas do Antigo Testamento. Zelar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, ter uma vida consagrada a Deus e depender do sustento do alto. Quer dizer, os levitas tinham essa função de ter uma vida separada e consagrada. E hoje, todo cristão tem. Todo cristão louva o Senhor, todo cristão tem o dever de ter uma vida consagrada e uma vida separada a Deus. Então, quando você chamar alguém de levita, não taxe pelo simples fato dele louvar. Será que você tem coragem de chamar o tesoureiro da igreja de levita? A gente não chama, né? Mas é o que a Bíblia diz, querido. Você somos o porteiro da sua igreja. O porteiro é aquele que geralmente fica na recepção de levita? Não. Levita é o que canta. Mas por que é o que canta? Não, porque no Antigo Testamento os levitas cantavam. É verdade, eles cantavam, eles eram porteiros, limpavam a igreja. Quer dizer, se você quer usar o termo levita, então use para tudo. Todas as funções que há na igreja. Outra coisa que os levitas faziam era ensinar a lei. Olha que interessante. Eles eram professores da lei de Deus no Antigo Testamento. Hoje o que existe de cantores analfabetos da Bíblia, pessoas que são chamadas de levita, que não sabem nem ler a Bíblia, eu fico assombrado com isso, assombrado. Vamos fazer o seguinte, todo cristão tem o dever de se consagrar, de louvar a Deus, ter uma vida separada de Deus e zelar pela igreja do Senhor. Não, o ministério levítico já foi. Cristo aboliu esse ministério também. Se você tem alguma dúvida sobre isso, que seja tirada, tá bom? Em nome de Jesus.